Pode ser Messi, Cristiano Ronaldo, mas se não tiver o fit cultural, não vai dar certo. Muitas empresas hoje acham que os melhores profissionais, os profissionais mais caros, eles são sempre os melhores. E os melhores nem sempre são os melhores tecnicamente, ou na maioria das vezes não são os melhores tecnicamente. A gente, na maioria das vezes, cai numa armadilha de que, Guilherme, eu preciso contratar os melhores profissionais, preciso contratar os melhores profissionais tecnicamente, mas quantas vezes você já contratou Messi, Cristianos Ronaldos, né? Pessoas muito sêniores tecnicamente e essas pessoas não performaram dentro da tua empresa? Guilherme, por que ela não performou? É porque ela é ruim? Não. E olha que negócio curioso. Quando ela sai da tua empresa e vai para a concorrência ou vai para outra empresa, outro mercado, outro segmento, ela volta a brilhar de novo. O que acontece aqui nesse jogo? Tá? E por que a gente fala que não é a técnica que faz as empresas vencerem? As empresas de sucesso são feitas por pessoas comuns. Primeiro que a gente, como pequena e média empresa, não tem a capacidade financeira de pagar os melhores profissionais tecnicamente do mercado. Os melhores profissionais do mercado hoje estão no Google, estão na Apple, estão na Tesla, estão empreendendo. Então, e quando a gente encontra esse melhor profissional, a grande maioria das pequenas e médias empresas fala: putz, está muito caro, eu não tenho essa capacidade financeira de pagar. Então, o que vai resolver o teu problema hoje não necessariamente é trazer os melhores do mercado. Os melhores, tecnicamente, nem sempre são os melhores. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou CEO da Empresa com Propósito, a EP+, especialista em cultura organizacional para empresas que estão em rápido crescimento. Se você está aqui, está acompanhando nossos conteúdos e ainda não segue a gente, cara, tem um botãozinho para se inscrever, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, compartilha esse episódio e esse vídeo com o maior número de possíveis de empresários e de pessoas que você acredita que precisa deste conteúdo. Hoje, o que mais impede as empresas de crescerem é uma palavrinha chamada gente. E o que mais impede, o maior problema hoje com gente não são problemas técnicos. Então, não é por conta da técnica que você está deixando de crescer hoje. O que impede as empresas de crescerem hoje é gente do ponto de vista comportamental. Então, por que você contrata tantas pessoas muito boas tecnicamente se as pessoas não performam? Porque elas não têm alinhamento com a tua cultura. Elas não conseguem performar dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura, com aquelas pessoas e com aqueles comportamentos. Então, o que você precisa não é das melhores pessoas. O que você precisa é das pessoas certas. E as pessoas certas são as que têm aderência com a tua cultura. Por que a gente está falando isso? Porque os problemas das empresas hoje eles não são técnicos. Eu como empresário, a gente passa mais de 80% do nosso tempo corrigindo só o comportamento das pessoas. Se eu não tenho pessoas que estão alinhadas com a minha cultura, quando eu saio da empresa, eu deixo as pessoas muito boas tecnicamente, tomando decisões com base no que elas pensam, que elas valorizam, no que elas acreditam. E a gente fica com aquela crença: putz, é o olho do dono que engorda o gado, minha empresa não funciona sem a minha presença, se eu não estiver presente parece que as coisas não andam. Então, se você quer ter uma empresa autônoma, com times fortes, que funcione bem sem a tua presença, que você tenha mais vida, você precisa garantir não apenas que as pessoas são boas tecnicamente. Isso é super importante, mas você precisa garantir também que as pessoas são muito boas comportamentalmente. Senão, você não vai conseguir ter vida. Senão, você não vai conseguir ter liberdade. Ou muito menos, uma palavra ainda melhor que chama-se tranquilidade. As pessoas ficam na tua empresa e tomam decisões baseadas nos seus valores. O software de tomada de decisão do ser humano são os nossos valores. A gente toma decisão inconscientemente baseada nos nossos valores. O que acontece com a pessoa dentro da tua empresa que tem valores diferentes dos teus? Quando a gente sai da empresa, a pessoa toma decisão inconscientemente baseado nos valores delas. E aí, talvez esse seja uma das causas, um dos motivos que a empresa não funciona sem você. Se você está tendo que corrigir muitos problemas comportamentais das pessoas, isso já é um sinal, um feedback para você mesmo de que talvez você errou no teu processo de contratação.
As empresas de sucesso, mais uma vez, são feitas por pessoas comuns. É colocar a gente certa no lugar certo, organizar os processos e o mundo anda. E quem são as pessoas certas? Não necessariamente são as pessoas e são os melhores tecnicamente, mas principalmente os melhores comportamentalmente. Isso você não consegue treinar. A técnica se treina, se capacita, se desenvolve, você consegue fazer com que a pessoa cresça e suba de nível. Toda empresa também deveria ser uma empresa de educação. Isso você consegue treinar e trazer, inclusive, pessoas mais baratas. Então esse é o poder da cultura organizacional dentro do teu negócio, de você conseguir atrair, engajar e reter as pessoas pelos comportamentos. Quando eu tenho os comportamentos certos, a gente como empresário gasta muito menos tempo corrigindo os problemas comportamentais e aí a gente tem mais tempo livre para fazer o nosso negócio crescer. Se você é empresário, esse conteúdo faz sentido para você, salva, porque você pode aplicar imediatamente o que eu acabei de falar. Tem muito CEO que está fugindo do papel dele como CEO da empresa. Acho que tem 2 pontos importantes aqui que a gente tem que pontuar. O primeiro deles é que o CEO hoje no Brasil ele é muito tarefeiro e pouco estratégico. Tá? A gente acho que tem 3 papéis importantes aqui que todo CEO deveria fazer. Primeiro, desenvolver o negócio. Quando eu falo desenvolver o negócio, tem relação com gestão do negócio, estratégia e principalmente cultura. Tá? Segundo ponto, desenvolver as pessoas. Que aí eu estou falando de contratação, né? Treinamento, desenvolvimento, orientação, mentoria e tudo mais. Segundo ponto. E o terceiro ponto é você focar em algumas tarefas. O que eu vejo hoje dentro dos CEOs no Brasil? Eles são muito operacionais, muito tarefeiros e pouco estratégicos. E na maioria das vezes, o segundo erro é que eles delegam a responsabilidade da cultura para o RH e tem pouquíssimas coisas hoje dentro do empreendedorismo que é indelegável. E uma delas chama-se cultura organizacional. É uma coisa que a gente não delega. Então hoje eu vejo cada vez mais empresários no operacional e menos no estratégico. Tá? E na maioria das vezes eles não fazem o papel como o guardião da cultura do negócio, porque a maioria deles nem sabe o que é cultura e nem sabe a importância da cultura para o negócio deles. E aí a pergunta vem, que é o seguinte, se eu sou muito tarefeiro, será que eu estou muito preso no operacional? Qual o desejo do empresário? É ter uma empresa que funcione bem sem a presença dele. Mas para que a empresa funcione bem sem a minha presença, eu tenho que garantir que eu tenho as pessoas certas. Porque se eu não tenho as pessoas certas e alinhadas, a empresa vai precisar de mim para tudo. Né? Então, qual é a única forma de vocês conseguirem sair, desses empresários conseguirem sair do operacional e ir mais para o estratégico? Todos eles sabem que eles querem crescer. Crescimento é um desejo, é um sonho de todo empresário. Mas para crescer a gente precisa de gente. E para ter gente eu preciso trazer as pessoas alinhadas com a minha cultura. Então se eu delego a criação da cultura para o meu RH ou para alguém terceiro, não necessariamente quer dizer que aquele RH ou aquele terceiro vai ter a minha cultura. O que acontece na maioria das vezes é que a cultura dentro das empresas vai se perdendo e vai se diluindo com o rápido crescimento dos negócios. E aqui onde o empresário se perde no meio do caminho. Quando a empresa cresce rápido, gera caos, gera desestruturação, gera desordem. Eu preciso colocar muita gente para dentro. E se eu coloco muita gente errada, quanto mais gente desalinhada com a minha cultura eu coloco, porque eu delarguei isso para o RH, mais problemas comportamentais eu vou ter como empresário, como líder, e aí mais eu vou ter que descer para a minha operação. Então o papel do CEO hoje, ele está fazendo mais um papel de bombeiro e de apagador de incêndio e de operacional do que o papel de fato do CEO. A gente passa hoje 70% a 80% do nosso tempo só focando em tarefas e focando em coisas operacionais e corrigindo o comportamento das pessoas, quando na verdade a gente deveria estar desenvolvendo as pessoas e desenvolvendo o negócio. Quando eu falo desenvolver o negócio, estou falando de estratégias de cultura, de gestão, de estratégia, é criar uma cultura, garantir que as pessoas que estão entrando dentro da minha empresa estão alinhadas com essa cultura, porque eu minimizo os meus problemas comportamentais dentro das empresas e aí eu consigo ter equipes um pouco mais fortes, times que pensam, ajam e tomam decisões iguais a mim. Então, o que acontece hoje é que a gente
faz o contrário. É para a gente ficar 80% do nosso tempo desenvolvendo o negócio e desenvolvendo as pessoas e 20% do nosso tempo focando em tarefas. O que acontece é o oposto. A gente passa 80% do nosso tempo só focando em tarefas e 20% do nosso tempo só desenvolvendo o negócio. Quando eu falo desenvolver um negócio, tem a ver com gestão e com cultura. E desenvolver as pessoas, que é treinar, contratar, orientar, guiar, delegar, demitir quando necessário. Desligamento também é uma ferramenta de gestão. Deveria ser a última a ser utilizada, mas deveria também existir. Alinhamento de expectativas, feedbacks positivos e negativos, reconhecimento, enfim, né? Então, o que eu mais vejo dentro das empresas é que o que mais impede as empresas de crescerem hoje é o próprio dono, né? Pessoas cada vez mais no operacional, cada vez mais focado em tarefas, cada vez mais contratando pessoas erradas, que essas pessoas erradas fazem com que as empresas tenham muitos problemas comportamentais. Problemas comportamentais, a gente não consegue mudar, não consegue corrigir. Se eu trago pessoas erradas, com a base errada, com a estrutura errada, cara, fica impossível conseguir mudar. Então é um trabalho duro que a gente tem, porque o empresário ele trabalha duro, né? Sendo que ele trabalha duro nas coisas erradas, nas coisas que não têm resultado. Vai tentar mudar o comportamento das pessoas do dia para a noite para ver se você consegue. Vai tentar mudar o valor das pessoas do dia para a noite para ver se você consegue. É impossível. Então é um trabalho duro nas coisas erradas. Logo, é um trabalho burro, que não tem resultado. Então, se hoje você está em rápido crescimento, se hoje você vê que você está com muitos problemas com gente, se hoje você sai da tua casa, volta, tem aquela sensação de que parece que o dia não funcionou, de que só fez apagar incêndio dentro da empresa e que tu volta com aquela sensação de improdutividade, se hoje tu só passa mais da metade do teu tempo só corrigindo o comportamento das pessoas, isso já é um feedback e um sinal de que talvez você errou na contratação dessas pessoas, que você está com as pessoas erradas dentro do time. Se você sai de casa todos os dias, volta para casa e a tua empresa talvez ela não valha nem R$1, nem R$2, nem R$1.000 mais do que no começo do dia, e isso se perdura durante um dia, uma semana, um mês, 2 meses, a tua empresa não cresce, está travada, isso já é um feedback para você de que talvez você não esteja fazendo o teu principal papel como CEO, porque não é sobre fazer mais, é sobre gerir. Não é mais sobre a mentalidade de controlar. Quanto mais eu cresço, menos controle eu vou ter. Mas é sobre delegar. E não é só sobre confiar. A linguagem do mundo dos negócios não é confiar. A linguagem do mundo dos negócios é conferir. Não adianta eu ter pessoas confiáveis, mas incompetentes. Eu tenho que ter pessoas competentes, né? E não necessariamente tão confiáveis, mas aí eu tenho o meu processo de gestão que eu vou conferir para saber se aquilo está rodando do jeito certo. Mas eu acho que o problema mais grave de todos é que à medida que a empresa cresce, ela precisa de gente, e eu vou contratando pessoas erradas ao longo do caminho, e essas pessoas erradas vão tendo comportamentos e atitudes erradas do meio do caminho, porque elas valorizam coisas diferentes do que a gente valoriza, porque elas têm valores diferentes dos nossos. Então, independe aqui de perfil comportamental, independe de técnica, independe de conhecimento, independe de currículo. As empresas de sucesso são feitas por pessoas comuns. É colocar a gente certa, no lugar certo, organiza minimamente os processos, dá um pouco de clareza, visão e direção para as pessoas e a coisa anda. Mas a dificuldade maior é achar essas pessoas certas, porque a maioria das contratações no Brasil hoje ainda são feitas de maneira errada. 99% dos processos seletivos hoje no Brasil são feitos em 3 etapas. Anúncio de vaga, análise de currículo e entrevista. Então eu só olho para a parte técnica, sendo que eu só demito pelo comportamento. Então aqui é onde está o grande erro, aqui é onde está o grande choque. Como é que eu vou contratar pela técnica se o meu problema é comportamental? Essa é a primeira pergunta que eu deveria fazer. E aí a gente delarga essa responsabilidade para o RH, achando que o RH vai contratar as pessoas, né, boas tecnicamente. Até trazem, mas não trazem comportamentalmente. E aí, quando eu não tenho uma cultura clara e alinhada, como é que eu vou contratar pelo comportamento se eu não tenho a minha cultura clara? Então é aqui onde acontecem todos os problemas. E aí, depois que eu coloco a pessoa para dentro, eu quero corrigir isso com gestão, eu quero corrigir isso com processos, eu quero corrigir isso com liderança. Sendo que não existe gestão quando eu falho na contratação
e não existe treinamento e desenvolvimento quando eu falho no recrutamento. Então, o primeiro passo para eu criar empresas que crescem, que eu tenha mais vida e que eu foque mais meu papel como CEO no estratégico, é eu ter times fortes. Times fortes é meio. E para eu ter times fortes, existe a base, que é o olhar para a cultura organizacional, que é uma das únicas coisas que deveria ser indelegável para o dono. Então, quando eu tenho uma cultura clara, certa, eu vou começar a atrair pessoas e contratar pessoas baseadas em cultura, em fit cultural. Eu começo a trazer pessoas mais comportamentalmente alinhadas com a minha empresa. Quando eu tenho pessoas mais comportamentalmente alinhadas com a minha empresa, eu passo a ter menos problemas comportamentais, que isso representa mais do que 60%, 70% dos problemas hoje que a gente tem como empresário, como líder. E aí, quando eu tenho menos problemas de comportamento, eu tenho mais tempo livre para fazer o meu negócio crescer e mais tempo livre para focar naquilo que eu sou pago para fazer como CEO, que é olhar para a estratégia, que é olhar para a gestão, que é olhar para trazer as pessoas certas, treinar as pessoas, e aí o mundo anda e as coisas funcionam. Se você curtiu esse conteúdo, se ele fez sentido para você, se você gostaria de ter outros conteúdos e ainda não nos segue aqui no canal, clica no botãozinho aqui de se inscrever, se inscreve e compartilha também com o máximo de pessoas possíveis que esse conteúdo pode ser útil.